Pessoal, como previsto no edital do concurso, nós temos aí a resolução do COFEN 564/2017, que trata do Código de Deontologia de Enfermagem. Faz parte aí da preparação do concurso de vocês. Então esse código ele aplica-se aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes, parteiras, bem como os atendentes de enfermagem. Nós vamos dividir as etapas dessa aula em direitos, deveres e responsabilidades, também as punições que vêm para os profissionais que infringem o código de ética, ok? Então, com relação aos direitos, tá? Preste bastante atenção. É importante fazer uma boa leitura do código de ética para poder guardar na mente todos os pontos que estão correspondentes ao código. É importante também fazer exercícios. Os exercícios estarei enviando para vocês para que vocês possam praticar consultando o código de ética. Então, dentro dos direitos, exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Então, é direito da enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, autonomia, né? E deve seguir sempre o que está pressuposto nesse código de ética, dentro da legislação vigente no Brasil com relação ao exercício da profissão. Exercer também atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos à violência física e psicológica e à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Apoiar ou participar de movimentos de defesa de dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observar os parâmetros e limites da legislação vigente. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Também é direito da enfermagem associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional. Então, primeira parte aí, vamos continuar aqui no próximo slide. Aprimorar seus conhecimentos, então é um direito da enfermagem buscar capacitação técnica, científica, ético-política, socioeducativa, históricas e culturais que vão dar sustentação à prática profissional. É direito ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Ou seja, o profissional de enfermagem ele tem que saber o que passa com o paciente para ele poder cuidar, para ele poder assistir. Ele precisa ter conhecimento, os dados dele, as informações de prontuário, de anamnese, exame físico, diagnóstico, exames realizados, tudo isso para poder prestar a melhor assistência. Também é direito requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público ou em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada, quando fala de forma fundamentada, é baseada na legislação, quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Também é direito ter acesso pelos meios de informações possíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Direito formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Também abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. É direito suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência. Então, em situações de urgência e emergência, não é possível, quando as condições não forem seguras, deve-se formalizar imediatamente sua decisão por escrito, tá? Ou por meio de correio eletrônico à instituição, o Conselho de Enfermagem, tá?
Então, as situações de urgência e emergência deve se comunicar sempre que houver essa não condição segura para o trabalho, para poder manter o exercício da profissão. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Então, sempre utilizar o processo de enfermagem, onde você aplica a anamnese, exame físico, que escolhe a histórica do paciente, diagnóstico de enfermagem, condutas, intervenções e evolução. Muito bem, também é direito da enfermagem exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito de saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. Também é direito conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e o local de trabalho sob a responsabilidade profissional. Participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente, ter conhecido a sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. Também é direito utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Anunciar a prestação de serviços para as quais tem habilidades e competências técnico-científicas legais. Então, a enfermagem pode utilizar aí as redes sociais, as mídias, utilizar diversos meios de comunicação, também para poder desenvolver seu trabalho, e desenvolver suas habilidades e competências nos serviços que lhe competem. Negar-se a ser filmado, também é o direito da enfermagem, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Também é direito recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança profissional à pessoa, à família e à coletividade. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo de relação profissional, usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao COREN e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então essa é a primeira parte, onde estou falando dos direitos que o profissional de enfermagem tem no seu código de ética. Bem, continuando a respeito do código de ética de enfermagem, nós temos agora os deveres. Tá? Os deveres que o profissional de enfermagem tem no exercício de sua profissão. Então, ele tem como dever exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Ele tem como dever fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e nos demais normativos do Sistema CONFEM e Conselho Regional de Enfermagem. Então, é um dever do profissional de enfermagem conhecer o seu código de ética, né? É dever dele cumprir o seu código de ética e também fazer cumprir às pessoas ao redor o seu código de ética. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades e organizações da categoria. Então, é dever do profissional de enfermagem incentivar e apoiar a participação nos eventos, nas atividades da categoria. Comunicar formalmente ao Conselho de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos, legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança, a saúde da pessoa, família e coletividade. Então, comunicar ao Conselho quando há fatos que infringam os dispositivos éticos, denunciando aqueles que não estão cumprindo. Comunicar formalmente ao Conselho de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade de profissional em cumprir o presente código e legislação do exercício profissional. Tá? Então, quando existia aqui a situação, né, quando existia a ocupação de um cargo, né, que o profissional tenha sido demitido, né, por conta do exercício profissional,
deve-se então fazer a recusa ou a demissão dessa função desse cargo por conta disso, tá? Então deve-se comunicar formalmente esse fato, tá? Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema CONFEM, Conselho Regional de Enfermagem. Dever também colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso a documentos e área física institucional. Então, toda vez que houver fiscalização, deve-se facilitar o processo de fiscalização. Manter inscrição no Conselho de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Então, se você mora em São Paulo, seu corém tem que ser de São Paulo para exercer atividade em São Paulo. Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Apor nome completo ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completas e sem rasura. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Prestar informações escritas ou verbais, completas e fidedignas, necessária à continuidade da assistência e segurança do paciente. Esclarecer a pessoa, a família, a coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Orientar a pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal. Isso é importante, tá? Quando você vai fazer um procedimento com o paciente, e você tem que primeiro orientar o paciente sobre esses exames que você fez, sobre procedimentos que você fez. Sempre tem que ter essa orientação, seguindo mesmo essa ordem sobre preparo, benefícios, riscos e consequências. E sempre respeitar o direito da recusa do paciente, tá? O direito que ele tem de recusar. E também o seu próprio representante legal. É dever da enfermagem também prestar a enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, tá bem claro isso, né? Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa. Então, a pessoa tem autonomia e de seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Então, esse respeito da autonomia é muito importante. Às vezes a gente não quer respeitar o que o paciente ele tem essa autonomia e ele pode fazer de acordo com os seus desejos, desde que esteja de forma segura. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Parágrafo único, né? Será respeitado o direito de greve e nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria deverão ser prestados os cuidados mínimos que garantam uma assistência segura conforme a complexidade do paciente. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Recusar-se também é um direito do profissional de enfermagem, recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica, na qual não constem assinatura e o número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. Então, se não tiver o nome, né, o registro do profissional médico, né, que vai prescrever a medicação, não pode, o profissional tem o direito de se recusar a fazer, exceto na situação de emergência, que normalmente a gente faz a prescrição depois. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou elegibilidade da mesma.
devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando no prontuário. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e regulação. Então, além da urgência e emergência, quando existe regulação médica, pode ser exercido a prescrição à distância. Existe hoje uma resolução falando sobre isso, sobre medicina à distância, tá? Então, posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe quando houver risco de danos decorrentes da imperícia, negligência e imprudência ao paciente. E três termos também importantes, né? Imperícia, negligência e imprudência. Né? Então, deve se posicionar contra e fazer a denúncia quando ocorrer. Prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa, à família e o processo de nascer, viver e morrer. No caso de doenças graves, incuráveis e terminais, é dever, né, quando o paciente tem risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa e de seu representante legal. É dever também disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em caso de emergência, epidemia, catástrofe, desastre, sem pleitear vantagens pessoais quando convocado. Dever assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial. Ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa na ausência do representante ou responsável legal. Tá? Também é dever responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência, negligência, desde que tenha participação ou conhecimento prévio do fato. Também é dever manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento prescrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal. Então, manter sigilo é um dever muito importante do profissional de enfermagem. Resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto a conteúdo e imagem veiculados nos diferentes meios de comunicação e publicidade. É dever também estimular e apoiar a qualificação e aperfeiçoamento técnico-científico, ético, político, socioeducativo e cultural do profissional de enfermagem, sob sua supervisão e coordenação. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovadas nas instâncias deliberativas. Também é dever cumprir a legislação vigente para a pesquisa envolvendo seres humanos, respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa, em todas as etapas. Somente assentar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si ou para outrem. Também é dever respeitar no exercício da profissão e a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Sobre as proibições dentro do Código de Ética, então prestem atenção ao que é proibido, ok? Proibido executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética e legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Tá? Então, você está proibido de executar e determinar atos que vão contra o Código de Ética. Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão.
É proibido aceitar cargo, função, emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal. Também é proibido permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nessas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. Também é proibido receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de vantagem. Proibido utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. É proibido utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não a exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais. Proibido promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família, membros das equipes de enfermagem e de saúde, organizações de enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional. Também é proibido praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais no exercício profissional. Proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Também é proibido promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua a competência técnica científica necessária. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Também é proibido executar procedimentos ou participar de assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa, ou de seu representante ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte. Administrar medicamentos. É proibido administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, via de administração e potenciais riscos respeitados os graus de formação do profissional. Também é proibido prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotinas aprovadas em instituições de saúde, exceto em situações de emergência. Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança do paciente. Então é proibido executar prescrições comprometedoras. É proibido prestar serviços que sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente. Colaborar direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética. É proibido praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra pessoa, família e coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. É proibido anunciar formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar. É proibido realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio das organizações da categoria. É proibido produzir, inserir ou divulgar informações inverídicas ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. É proibido fazer referência a casos, situações ou fatos
inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. É proibido registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Também é proibido disponibilizar o acesso a informações ou documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal por determinação judicial. É proibido negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem ou Comissão de Ética de Enfermagem. É proibido delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. É proibido delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes ou responsáveis do paciente. É proibido eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados realizados por alunos ou estagiários sob sua supervisão ou orientação. É proibido apropriar-se de dinheiro, valor, bem imóvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. É proibido realizar ou participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão em que os direitos inalienáveis da pessoa, família e coletividade sejam desrespeitados ou ofereçam quaisquer tipos de riscos ou danos previstos aos envolvidos. Sobrepor o interesse. É proibido sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade. É proibido falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos. Também é proibido publicar resultados de pesquisa que identifiquem o participante do estudo e ou instituição envolvida sem autorização prévia. Proibido divulgar ou publicar em seu nome produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou omitir nomes de coautores ou colaboradores. Também é proibido utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas sem referência do autor ou sem sua autorização. É proibido apropriar-se e utilizar produções técnico-científicas das quais tenha ou não participado como autor, sem concordância ou consensão dos demais partícipes. É proibido também aproveitar-se da posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obras científicas, em obras técnico-científicas. Sobre as infrações e penalidades. Bem importante essa parte, é um que costuma cair bastante. Você precisa saber quais são os tipos de penalidades que são impostos quando se quebra o código de ética, quando se viola o código de ética e o que significa cada uma delas, tá bom? Então, nós temos 5 tipos. Nós temos a advertência verbal, temos a segunda, que é a multa, a terceira, a censura, a quarta, a suspensão do exercício profissional e a quinta, que é a cassação do direito ao exercício profissional. Vamos ver como é cada uma delas. Então, a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. Então, a advertência verbal é um registro no prontuário do profissional. Temos a multa, né? Nós só voltando ali sobre a advertência verbal, então, tem um ato verbal, né, de comunicação, né, uma admoestação ao infrator sobre o que ele aconteceu, e essa admoestação ela é registrada no prontuário do funcionário. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Então, a segunda tipo de punição é a multa, que consiste aí nesse valor a ser pago de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria. A censura, que consiste em repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COREM,
né? E em jornais de grande circulação. Então, é anunciado para todo mundo, é divulgado para todo mundo as punições que serão a censura, né? Que esse profissional ele foi censurado. A quarta forma de punição aí por violação do Código de Ética é a suspensão, que consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias. E será divulgada também nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Então você vai ser dedurado, né? Você vai ser essa punição que você foi suspenso no jornal do COFEN-COREM, nos jornais de grande circulação e para as empresas que contratam profissionais de enfermagem. Cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do sistema COFEN-COREM e em jornais de 40 anos. Então, caso o profissional for cassado, ele vai pegar 30 anos pode pegar até 30 anos aí da perda do exercício da profissão. As penalidades elas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação em todas as categorias em que for escrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso de cassação, após o processo de reabilitação. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão, quem aplica é o COREM, tá? É o Conselho Regional. E vão ser registrados no prontuário do profissional de enfermagem. Já a pena de cassação, ela é de competência do COFEN. Então, quem aplica a cassação é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, é importante ter esse conhecimento aí, porque você pode cair em prova, tá? Então, é uma das perguntas aí que pega bastante. O único órgão que pode cassar o profissional, né, a entidade, é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, para a graduação da penalidade respectiva à imposição, o que vai ser considerado? A gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator. Então, nós temos aqui as infrações, elas vão ser consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. Então, são consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. São consideradas infrações moderadas as que provocam debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. São consideradas infrações graves as que promovem perigo de morte, debilidade de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos letais, morais, patrimoniais ou financeiros. E são consideradas infrações gravíssimas as que promovem a morte, debilidade permanente do membro, sentido ou função, dano irremediável na pessoa. Então, é importante conhecer cada uma dessas classificações, né, das infrações, né, de leve, moderada, grave e gravíssima. Entender os conceitos, principalmente das graves e gravíssimas, onde a gente tem dano permanente e irreversível e pode ter a evoluir para a morte, tá? O que são consideradas circunstâncias atenuantes, tá? Ter o infrator procurado logo após a infração por sua competência, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar e minorar as consequências do seu ato. Ter bons antecedentes profissionais, realizar atos de coação ou intimidação ou grave ameaça, realizar atos sobre emprego real de força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. E o que agrava, né, lembrando que atenuante é o que pode amenizar
a punição, são todas essas 6 situações que podem amenizar. Agora, o que pode agravar, nós temos ser reincidente, causar danos irreparáveis, cometer infração dolosamente, cometer infração por motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vontade de outra infração, aproveitar-se da fragilidade da vítima, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional, ter maus antecedentes profissionais, alterar, falsificar prova ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Então, esses são as circunstâncias que podem agravar a punição, tá bom? Então, fiquem atentos aqui, leiam e releiam todo o Código de Ética. Eu fiz uma passagem bem rápida sobre todos eles, para que vocês possam ver que a leitura é o que vai ajudar vocês a guardarem todos, desde os direitos, deveres, punições, que são de responsabilidade do profissional de enfermagem, tá? Então, isso é importante, ter esse estudo, ler na íntegra para guardar todos os pontos, tá ok?